Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 25. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então, ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, eles não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, mas não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: Até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, e ela será invadida outra vez e queimada. Mas, como o terebinto e o carvalho deixam toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Assíria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: Pegue seu filho, Sear-Jazube, e vá encontrar-se com o rei Acaz. Ele estará no final do arqueduto, que abastece o tanque superior, perto do caminho para o caminho onde se lava a roupa. Diga a Acaz que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas 2 brasas apagadas. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: Atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital, Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei, Rezim. Quanto a Israel, em 75 anos será esmagada e completamente destruída.
Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Depois, o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acaz. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: Não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: Ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. Pois, antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas que nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria. E eles os cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grande multidão e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Assíria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Naquele dia, os vinhedos prósperos, que hoje valem 1000 peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali, bois e ovelhas pastarão. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 16 ao 33. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas, se o fizerem, aceitem como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato o faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato. Eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião,
Passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de sair num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Salmos, capítulo 54, versículos 1 ao 7. Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica. Pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. Provérbios, capítulo 23, versículos 1 ao 3. Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo.